E é verdade que o lucro do Banco Santander impressionou o mercado, passando dos 3,85 bilhões de reais apenas no quarto trimestre do ano de 2024, e ainda por cima trazendo uma alta anual de quase 75%. Isso fez com que as perspectivas do banco melhorassem para o ano de 2025 e muitas casas de análise avaliaram como um sólido resultado do quarto trimestre. Isso fez inclusive com que o bancão JP Morgan desbancasse o Bradesco e assumisse o Santander como sua ação preferida entre os bancos. E é claro que resultados bons assim aumentam as expectativas que o banco vai fazer um belo pagamento de dividendos. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, para avaliarmos a real situação do Banco Santander e se ele tem condições de pagar dividendos. E é claro, quando deve acontecer esse novo anúncio de pagamento de dividendos. Mas naturalmente trazendo também fatos relevantes, se as ações Sambi11 oferecem oportunidades no mercado diante da análise fundamentalista e da técnica também, considerando as ações Sambi11, além das projeções e preço teto do Ativo Virtual, e trazendo a pergunta que certamente muita gente vai fazer nesse vídeo, que é qual a melhor ação para comprar agora, as ações ordinárias, preferenciais ou as ações Unity. Sambi 3, 4 ou 11. Lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa de apoio à tomada de decisão para os investidores, justamente porque nessa metodologia que eu desenvolvi, busca analisar a empresa de ponta a ponta. E é por essa razão que eu convido a você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. E a ideia aqui é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendos ou JCP de acordo com o histórico de pagamento da empresa e também com a política de dividendos dela. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a Datacom e depois elas corrigem. E é claro, naturalmente fazendo isso temos outro grande benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso termos um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma da carteira previdenciária baseada em dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não corrermos o risco de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. Mas aqui vai um aviso muito importante: nunca compre ativos apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na Datacom e vender na data ex-direitos, porque essa conta matematicamente é inviável porque o mercado corrige na mesma proporção do pagamento dos dividendos. E assim reforça toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprarmos antes desse momento e com isso termos um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. Bem, e observando as ações Sambi11 aqui na periodicidade semanal, que equivale a dizer que cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na bolsa de valores. E o semanal é muito importante para a gente que investe por longo prazo, porque ele dá uma visão de médio prazo. Nesse gráfico mesmo estamos vendo aqui dados desde março de 2022. E observem quanto tempo as ações do Banco Santander realmente ficaram dentro dessa faixa de preços aqui, dando várias oportunidades para o mercado se posicionar e até mesmo ter várias vantagens aqui de dividendos sintéticos, utilizando operações com opções de ações que fazemos várias vezes aqui no grupo VIP do Ativo Virtual. Mas o fato é que o Santander ainda veio abaixo dessa linha de suporte de preços dos R$ 25,91. Eu já havia trazido para nossa comunidade há muito tempo e agora ele acabou de voltar para essa região novamente, que vai dos R$ 25,91 até os R$ 27,86. Como os resultados do banco foram sólidos e a perspectiva mudou do mercado, então sim, é esperado que as ações cheguem até os R$ 27,86. Isso é garantia? Não, claro que não. Afinal de contas, o mercado de renda variável não oferece garantias de rentabilidade positiva. O máximo que é possível fazer isso aqui é estudar para ver o cenário mais provável. E estamos vendo essa análise técnica justamente para considerarmos a tendência das cotações e assim facilitar a tomada de decisão, se é um bom momento investir antes do anúncio de pagamento de dividendos ou não. Mas nesse caso aqui, estamos vendo sim claramente o Banco Santander ganhando força nesse movimento de recuperação após essa queda fortíssima que aconteceu na semana do dia 9 de setembro de 2024 até o seu fundo, na semana do dia 30 de dezembro de 2024. Mas como vocês ainda vão ver neste
vídeo as recomendações das casas de análise, vão perceber se essa análise técnica aqui está fazendo sentido também em relação à avaliação de instituições financeiras, casas de análise e bancos também. E qual é o cenário que nós não queremos visualizar? Bem, se as ações perderem essa tração e forem para baixo, perdendo inclusive os R$ 25,91, que é a linha de suporte de preços mais relevante na minha avaliação, então o momento que precisamos realmente ficar preocupados é na perda dessa mínima aqui, ou seja, dos R$ 24,77. Se isso acontecer, a possibilidade das cotações virem até essa mínima aqui, ou seja, nos R$ 23,19 se intensifica, e aí realmente você vai ter que tomar uma decisão como investidor. Se este é o momento em que as ações do Banco Santander vão estar extremamente descontadas, ou se o mercado está desistindo do banco. Mas para poder chegar nessa conclusão, você precisa conhecer também a análise fundamentalista. Claro, como eu sempre explico, a análise técnica ajuda a gente a tomar a decisão em um momento mais oportuno, através da compreensão das tendências, formação de preços de mercado e muito mais. Já a análise fundamentalista, ela nos dá aquela tranquilidade se estamos investindo em uma boa empresa, com perspectivas futuras favoráveis e, é claro, política de pagamento de dividendos que atenda às nossas expectativas. E é por isso que precisamos revisar o que aconteceu com o Santander recentemente. E talvez o Banco Santander seja um dos principais bancos que vão apresentar uma grande oportunidade de ter dividendos e também valorização das ações. Afinal, como eu venho falando aqui no Ativo Virtual, o banco tem crescido muito forte, muito acima inclusive do Banco Bradesco, e apresentando resultados crescentes e consistentes também, como esse lucro de R$ 3,9 bilhões, com um crescimento de 5,2% trimestre contra trimestre e, pasmem, praticamente 75% na comparação ano contra ano. E como eu mencionei, é um banco que está em recuperação da qualidade da sua carteira de crédito, onde eu já trouxe aqui no Fique Preparado dos outros trimestres que as novas safras realmente tinham diminuído a inadimplência, melhorando a qualidade da carteira de crédito do Banco Santander. E a saúde do banco fica cada vez mais clara, observando aqui o ROAE de 17,6%, ou seja, um crescimento de 0,6 ponto percentual na comparação trimestral e 5,3 pontos percentuais na comparação ano contra ano. Pessoal, isso aqui é um crescimento fantástico, até porque, explicando para quem não conhece esse indicador, que talvez seja o mais importante para um banco. Ele significa, na sigla em inglês, Return on Average Equity, que é o retorno sobre patrimônio médio. Basicamente, é um indicador financeiro que mede o desempenho de uma empresa com base no seu patrimônio líquido médio em circulação entre os acionistas. E aí talvez você esteja se perguntando, mas Alex, não é semelhante o ROI? Sim, é muito semelhante. É uma versão ajustada do Return on Equity, que é o ROE, ou seja, o ROI. E ele também se refere à performance da empresa dentro de um ano fiscal. Aqui nos destaques, o próprio Banco Santander já traz. A margem financeira cresceu 5% na comparação trimestral e 16% na comparação ano contra ano. As comissões, 3% na trimestral e 10% na comparação ano contra ano. Ou seja, ele está apresentando retornos e crescimento também impressionantes em apenas 3 meses. Mas quando comparados ao que o banco está conseguindo crescer e melhorar, ou seja, voltar ao seu auge, que foi no ano de 2021, ele realmente está indo muito bem nessa tarefa. No destaque do próprio banco, ele traz crescimento consistente com aumento do spread, comissões expandindo com diversificação do portfólio, claro, afinal, está construindo uma operação mais sólida e resiliente. Vimos isso ao longo do ano de 2024 inteiro, e é óbvio que a apresentação do banco foi marcada com uma grande celebração. De uma maneira muito resumida, quando a gente olha o valor que o banco ganha nas movimentações com os clientes, o número aumentou em relação ao trimestre anterior e ao mesmo período de 2023. E esse movimento, sem dúvida nenhuma, é explicado por uma retomada nos níveis de risco da carteira de crédito do banco, até porque ele está buscando clientes que precisam de produtos com taxas mais altas. Mas atenção, os gastos também aumentaram. Não muito diferente do que vem acontecendo com a maioria dos bancos, até porque a inadimplência aumentou para todos. Vimos isso no Banco do Brasil, inclusive, e assim que o banco trouxer os resultados do quarto trimestre, eu também vou trazer um Fique Preparado sobre ele. Os gastos aumentaram 5% na comparação trimestral e 3% na comparação ano contra ano. Ou seja, o resultado anual ainda ficou muito eficiente se comparado à maioria dos bancos. Os gastos crescem abaixo da inflação no período. Destaque esse importantíssimo que o banco fez e que poucos investidores, pessoas físicas, prestam atenção nisto aqui. É importante sempre cruzar essas informações com elementos que estão dentro da nossa economia. Assim, fica mais fácil de compreender quanto que um determinado banco ou até mesmo uma empresa está sendo lucrativa ou rentável. O índice de eficiência do banco caiu 0,8 ponto percentual na comparação trimestre contra trimestre e excelente 5
pontos percentuais de queda na comparação ano contra ano, se tornando o melhor índice de eficiência dos últimos 2 anos do Banco Santander. E aí talvez você esteja na dúvida, mas Alex, se está caindo então o resultado foi ruim, por que foi o melhor nos últimos 2 anos? E a resposta aqui é muito simples. O índice de eficiência operacional, ele é uma métrica que avalia a eficiência com que uma empresa utiliza os seus recursos para produzir bens ou serviços. E ele é calculado comparando a produção real da empresa com seus recursos de entrada. Então, de maneira simples, é a mera divisão de despesas pelas receitas. Então, se o número cai, significa que a despesa está sendo menor ou as receitas estão sendo maiores, ou até mesmo uma combinação dos dois. E é exatamente isso que estamos vendo aqui. Atualmente, as ações SAMB11 estão nessa cotação dos R$ 26,73 no momento que eu estou gravando o vídeo, desvalorizando 0,93%. Então, eu costumo dizer que isso aqui é estabilidade. Uma oscilação abaixo de 1% é estabilidade. Isto nos últimos 12 meses. O PL do banco continua muito descontado, apenas 7,5%. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E que se for negativo, significa que a empresa está dando prejuízo. Afinal, essa divisão, o valor de mercado não pode ser negativo, não é mesmo? E se compararmos o Santander, inclusive, com a média do segmento em que ele está lotado, ou seja, de bancos, fica muito fácil de compreender que ele está sim muito descontado em relação à média do segmento que está inundada de bancos tidos como do governo, que sempre tem um grande desconto, justamente por conta do risco que está relacionado ao banco ser utilizado para outros fins que não sejam lucros. Além disso, o PVP mostra que o banco está muito descontado em relação ao seu valor patrimonial, cerca de 16%. Dividend yield, por enquanto, está abaixo de 6%, mas existem grandes expectativas aqui de aumentar os pagamentos no ano de 2025. E que, por falar em pagamentos, precisamos analisar que nos últimos 5 anos, a média do banco foi de 7,12%, ou seja, superior ao acumulado dos últimos 12 meses, indicando assim que realmente o banco está pagando menos do que geralmente ele consegue pagar. E aí é que pode estar a virada de chave, ou seja, ocultando essa possibilidade de valorização e também aumento de pagamento de dividendos, que historicamente temos visto que o Banco Santander ele faz o complemento dos pagamentos relacionados ao ano anterior, ou seja, o exercício social do ano anterior na segunda quinzena de janeiro. Então, por exemplo, esse aqui que aconteceu em janeiro de 2025, aconteceu em todos os outros anos, 2024, 2023 e vários outros anos. E esse é um complemento que ele faz, como podemos ver aqui, o JCP, referente ao exercício social do ano anterior, porque o último pagamento ocorre em outubro. E aí, à medida que o ano vai passando, ele faz a apresentação dos resultados do quarto trimestre e depois vem o anúncio de quando ele vai fazer a apresentação do primeiro trimestre do ano corrente. No caso, o primeiro trimestre do ano de 2024. Provavelmente deve acontecer lá para o dia 10 a 12 de abril deste ano. Então, por isso, todos os anos o banco faz um anúncio de pagamento de dividendos em abril, como aconteceu aqui em 2024, aconteceu em 2023, 2022 teve um pagamento duplo de dividendos e JCP e assim por vários outros anos. Mas o banco não vai conseguir fazer esse pagamento excelente como ele fez no ano de 2022, apesar de toda essa recuperação. Mas também não vai ser um pagamento baixo como aconteceu em 2023. Afinal, 2023 foi o pior ano para o banco, que foi logo depois da apuração, ou seja, as provisões que o banco teve que fazer por conta dos problemas relacionados à Americanas. Então, o que é mais provável de acontecer agora em abril é um anúncio entre 40 centavos e 50 centavos por ação. E aí talvez você esteja se perguntando, mas Alex, qual é a melhor ação para comprar nesse momento? As ações SAMB3, SAMB4 ou SAMB11, ou seja, as ações ordinárias, preferenciais ou as ações unit? Bem, é importante lembrar aqui, pessoal, muita gente tem preocupação a respeito do tag along e o Santander oferece 100% de tag along para todos os seus ativos, não apenas para SAMB3, que são as ações ordinárias. Lembrando que SAMB11 é uma combinação de ações ordinárias mais preferenciais. Quando você compra uma ação SAMB11, você está levando, na verdade, uma ação SAMB3 mais uma ação SAMB4, onde SAMB3 é a ação mais líquida do Banco Santander, ou seja, aquela que tem o maior volume financeiro sendo negociado diariamente na Bolsa de Valores. Muito indicado para quem faz operações mais sofisticadas, aluga suas ações, operações a termos ou faz dividendos sintéticos. Como eu mostrei na análise técnica, o banco deu diversas oportunidades nos últimos 2 anos. E é
muito importante falar de dividendos sintéticos porque é uma prática relativamente simples. Basta conhecer o mercado e entender o momento de agir. Inclusive, para os assinantes do Grupo VIP, eu vou liberar um treinamento focado em dividendos sintéticos, inclusive com uma aula prática gravada pelo analista CNPIT aqui do time do Ativo Virtual. E pessoal, estamos tendo resultados impressionantes aqui no Grupo VIP. Como por exemplo, aqui no Grupo VIP de opções, atingimos 145% de lucro em uma operação com Petrobras, com PET-R4. Afinal de contas, essa foi uma operação de compra e não como lançador. E como a empresa alcançou a cotação esperada pelo nosso time, então houve uma valorização de 145% sobre o valor que foi pago na operação. Neste caso aqui, ao invés de receber 31 a 35 centavos por ação, essa foi uma operação onde compramos essa opção de ação. Então, parabéns para toda a nossa comunidade que alcançou esse resultado conosco. Mas se você está buscando dividendo sintético, ou seja, aquele que você consegue fazer todos os meses e com os ativos que você já possui na sua carteira, bem, temos como exemplo a ISA Energia, que conseguimos entre 6 e 8 centavos por ação nesta operação. Mas lembrando que conseguimos recentemente dividendo sintético com a Vale também, de 10 a 15 centavos por ação, com a Prio, de 6 a 10 centavos por ação e muitas outras empresas, porque fazemos diversas operações por mês. No grupo de ações, tivemos inclusive live, falamos sobre preço justo da Prio com Prio 3 e várias operações que fizemos, onde você mesmo pode consultar o histórico, que já estão valorizando 20,52%, como no caso aqui de Ambev. Sem falar que o grupo Premium tem o chat aberto, grupo de WhatsApp, para tirar dúvidas sobre as operações que fazemos, e ainda por cima esse curso aqui de dividendos sintéticos, que sozinho vale mais de R$ 1.200 no mercado. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. E vamos agora às projeções e preço teto do ativo virtual já revisadas. O objetivo aqui é entender o que pode acontecer no ano de 2025. Aqui, com lucro projetado de 15,6 bilhões de reais, temos um payout esperado de 55%. Se isso realmente acontecer, então vamos ter um DPA de R$ 2,40. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que você pode pagar na ação vai ser R$ 60,07. Sendo esse o preço teto. Já se você espera 6% por ano, o máximo que você vai poder pagar vai ser R$ 40,05. 8%, R$ 30,04. E o preço teto para 10%, R$ 24,03. Isso porque esse DPA de R$ 2,40 equivale a uma rentabilidade de 8,88%, uma margem de segurança de 8% em 10,92%, sendo que a margem de segurança é a distância entre as cotações atuais e o preço teto de 8%. Isso porque eu estou considerando nesse vídeo a cotação dos R$ 27,08. Mas afinal, o que o mercado está falando do Banco Santander para as ações Sambi11 após o balanço do exercício social do ano de 2024, buscando aqui resultado similar no ano de 2025, de acordo com o próprio presidente da empresa. Nesse sentido, embora os dividendos não sejam de 2 dígitos, o que é semelhante à projeção do ativo virtual, os analistas recomendam ter o papel na carteira. A própria XP Investimentos tem recomendação de compra para as ações do Banco Santander, com o Sambi11, com preço-alvo de R$ 35, ou seja, uma alta potencial de 28,77%. Lembrando que o pregão da terça-feira, dia 4, as ações encerraram nos R$ 27,18. Isso de acordo com a matéria, mas como constatamos lá no TradingView, foi de R$ 27,08. Aqui também tem um erro de grafia, porque está dizendo fim de 2024, quanto deveria ser 2025. Já o Bradesco BBI mantém a recomendação de compra dos papéis do Santander com preço-alvo nos R$ 35, representando uma alta potencial de valorização de 41,1% de acordo com o último fechamento, ou seja, dos R$ 27,08. A Levante também tem a recomendação de compra com preço-alvo de R$ 32 para o fim do ano de 2025, o que aqui está correto, alta de 17,73%. E a BB Investimentos também tem recomendação de compra com preço-alvo nos R$ 34 e crescimento, ou seja, valorização potencial de 25,1%. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês vão fazer a respeito do Banco Santander. E desde já, agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.